Essa rabequinha já andou muito e já fez a alegria de muita gente aqui no Ceará. E toda vez que a gente olha, me vê muitas lembranças boas. Também lembro muito dos festejos de São Luís Gonzaga, as celebrações aos domingos na igreja, que ele tocava. Né? Ele tocava e eu cantava os hinos junto com ele. Né? O hino de São Luís, os hinos da missa. Era ele, né? Ele não faltava uma celebração, ele não faltava uma missa, sempre ele estava presente. Papai sempre foi muito curioso, né? Ele tinha vontade de aprender, né? E um dos instrumentos que ele tinha muita vontade de tocar, né, era a rabeca. Só que o primeiro instrumento dele não foi a rabeca, né? Ele foi o cavaquinho, né? Mas o sonho dele mesmo era tocar rabeca. Eu estava com 15 anos quando apareceu um rapaz lá em casa, tocador. E eles tocavam as miradas, essas coisas todas. Aí quando ele foi animado com essas coisas, né? Aí eu vendo aquilo, aí me animei. Aí eles traziam um cavaquinho, sabe? Um instrumentinho, um violãozinho pequeno. Eles traziam um cavaquinho, aí eu peguei o cavaquinho, aí eles começaram a tocar, e eu comecei a bater no cavaquinho, sem saber nada. Aí eu comecei a bater também. Aí o papai viu que eu tinha vontade de aprender a tocar mesmo. Disse, meu filho, você quer esse cavaquinho para você, eu compro ele para você. Certo? Aí eu fiquei com ele. Comprei, o papai comprou, me fez presente o cavaquinho. Aí do cavaquinho, ele me fez. Aí eu comecei a tocar lá, mas ele não atuava nada não achava que atuasse nada. Eu disse, uma coisa, eu vou procurar uma rabeca. Aí procurei uma rabeca. Rabeca de. Rabeca, você sabe, aquela de arco. Ele conseguiu essa rabequinha dele aqui, né? Toda quebradinha, né? Aí ele pediu para consertar, né? Tinha muita vontade, mas eu vou consertar e eu vou tocar, vou aprender a tocar. E em 2 dias ele tocou um samba e uma marcha, né? Com esse pequeno instrumento que chama rabeca, né? Eu acho que ele nunca imaginou, né? Sempre era o sonho dele que isso acontecesse, né? Como Deus é maravilhoso, fez com que ele chegasse até o instrumento dele, porque quando ele começou, o pai dele não acreditava, né? Ele não acreditava que ele tivesse a capacidade. Logo para começar, ele tinha problema de vista, né? Mas o sonho dele, o desejo dele era isso aqui, a rabeca, né? Ele fazia festinha na casa do pai dele, chamava os amigos, o irmão dele que batia tambor, né? E dali, no arranhadinho, ele começou a música, né? E aí ele foi tomando gosto, e ele foi disse, o pai dele foi dizendo, mas tu é muito danado mesmo. Eu não acreditava em ti, mas eu estou vendo que tu dá para alguma coisa. Né? Aí, com essa palavra dele, mais gosto ele continuou, né? E aí continuou fazendo as tertuliazinhas em casa, né? Era quarta, sábado e domingo. Nós tinha festinha para nós dançar, em cima de um tijolozinho lá, né? Isso era animado demais. Era gente que só você vendo. Quando começava o tamborzinho abaixo, da primeira pancadinha, os vizinhos aqui tudo corria e era para nós dançar, né? E dançava até, né? Até dizer já chega, que eu ia dizer dele, né? Aí nas festas, quando ele ia tocar, né? Ele nunca tinha horário para terminar. Sempre as festas naquele período era meia-noite, né?
mas tinha vezes que chegava já perto de amanhecer, porque estava calmo, estava bom, né? Quando estava tudo tranquilo, ele não tinha hora para parar, né? Tocava o Zé Pereira meia-noite, mas o pessoal não aceitava. Antônio, toca mais uma, né? E nesse Antônio toca mais uma, ele tocava a próxima, mais a outra. E aí ele não tinha controle, né? Porque ele trabalhava por amor mesmo, né? O Zé Pereira é o fechamento da festa, né? Tocou o Zé Pereira, não ia mais para frente. Ali ia desafinar e já guardava, né? Mas só que o pessoal não deixava. E ele gostava, então conseguia em frente, né? Aí não tinha momento para parar. Só o Hortêncio era muito animado aqui no Lago Trajano. Não será que não. Eu gostava das músicas dele, e ainda hoje eu gosto ainda das músicas dele. Sempre estou botando as músicas dele. Quando eu boto, quando a filha dele escuta, lá do alto, aí ela começa a chorar. Por quê? É lembrança das músicas que ele tocou. Ele tocou muito. Já tocou aqui na minha casa, foi muito animado. Não foi só aqui não. Era um cidadão muito animado. Onde era ele e o Manelito, ele era muito amigo, eles tocaram muito junto, né? E eu não tenho o que dizer do Hortêncio, gente boa. E só que ele faltou, já se foi, né? Mas eu continuo na música dele. Por quê? Porque dou valor. Antiga, as músicas boas, entendeu? Se tivesse o DVD aqui, tivesse legal, eu botar as músicas para você escutar, para ver como é bom. Entendeu? É animado, foi muito animado, Hortêncio. Arrandal. Fizemos a passeata lá da beira da pista, até não tanto mais, né? Foi bom demais. E o Genésio filmando nós direto. O Genésio, filho dele. Comecei a tocar em reisado, tocar em casimirada, tocar em aquele outro bicho, reisado. Aí, pois é, certo que aí eu fui fazendo isso. Era um dom que ele tinha. A gente até tenta. Pronto. Eu acho que aqui eu posso citar alguns valores do meu avô. Meu avô era um bom filho, né? Pelo que a gente ouvia falar, do que a família falava, do que ele falava dos pais. Era um bom pai, foi pai de 6 filhos, criou todos com muita dificuldade, ele e minha avó, né? E um grande exemplo de ser humano, que ele era uma pessoa muito amável, né? Que respeitava as pessoas, que respeitava o próximo. Um homem de fé, né? Aqui no Olho d'Água existe a Capela de São Luís Gonzaga e desde sempre ele foi muito ativo, sempre levou os filhos para a igreja, né? E por muitos anos também ajudou no coral da igreja, ele que tocava lá com a rabequinha dele. Então, assim, meu avô tinha muitos valores, né? E trouxe isso para a gente e nos ensinou, né? Enquanto pai para os filhos e enquanto avô para os netos também. Eu trabalhava fazendo porta, fazendo moinho, fazendo essas coisas assim. Meu pai é natural daqui mesmo, do Olho d'Água dos Trajanos, né? A cultura dele mesmo, para a sobrevivência, né? Ele tinha os roçados, né? Não gostava, nunca gostou, tinha ódio. E ele também consertava máquina de costura, né?
fazia ponteira de sombrinha, consertava as aspas de sombrinha, comprava porco, recebia em troca de conserto de máquina, né? A pessoa não tinha o dinheiro para pagar, que naquele tempo era muito difícil, né? Aí davam a ele porco, criação, alguma coisa que tivesse o valor de pagar o dia de trabalho dele, né? E também botava remendinho em prato, que naquele tempo os pratos eram de, como é que dá o nome? Era de águia, né? Águia, né? Aí botava remendinho de solda, né? E ali acho que era 1 centavo, mais ou menos, essas coisinhas, né? Tudo era coisinha, ele remendava muito prato, soldava, né? E ali era um meio de vida de dar o sustento para a família, né? E fazia cilindro, que era de fazer pão, né? De passar a massa no cilindro, né? Fazia o moinho para moer milho, né? E cabo de sombrinha, e muitas coisas. Meu pai tinha tinha um modo de trabalhar para se defender do roçado. Ele não gostava, né? Aí então ele inventava essas coisinhas, né? E tudo dava certo, né? E consertava harmônica, banjo, tudo que trazia para ele consertar. Ele tinha uma memória muito boa para o que ele ia fazer. Tudo que ele ia fazer, ele sabia fazer, mesmo com probleminha de vista, mas ele foi operado e ajudou muito a ele fazer as coisas dele de ganhar o pão de cada dia, né? E aí eu vivo aqui, tocando. A música para ele era muito importante, né? Era como se fosse assim nem sei nem contar, né? Não sei nem dizer como é que era, né? Ele amava tocar. Não. Nunca pensei em parar. Pensei em botar para frente. Papai gostava muito de tocar e ele tocou até onde pôde, né? E ele estava assim de um jeito que ele estava esquecendo as músicas, né? Estava esquecendo. A última vez que ele tocou mesmo foi em Aquiraz, né? O encontro dos mestres que foi lá, né? Eu falei assim, quando ele terminou, encerrou tudo, eu falei assim, isso é um milagre, porque ele não estava mais conseguindo tocar a música que definiu como o hino dele, né? Que eram os lugares onde andei. E ele tocou, nesse dia ele tocou. Nossa, meu Deus, foi um milagre. E depois disso, assim, ele veio, tocava, mas assim mesmo, ao público mesmo, né? Nos encontros dos mestres, foi em Aquiraz, ele tocou até onde pôde. Sim, mas a gente fica mais animado. Às vezes, no dia que a gente está animado, aí toca uma música, aí toca, e aí esse problema vai levando. Meu pai não tocava para ganhar dinheiro, ele tocava por amor, né? Tinha algumas situações que o dono da festa não tinha com que pagar na hora, aí seu pai, você pode receber isso aqui em troca do dinheiro? O pai na hora, né? E ainda tocava com o Zé Pereira no final, né? Para agradecer, para ficar mais interessante, ele tocava o Zé Pereira, que era a última música que todo mundo pedia para tocar, né? Terminou aquele Zé Pereira, quero mais, aí o papai tocava mais outra vez, né? E era desse jeito, o papai tocava por amor, dinheiro para ele não importava, né? Dinheiro para ganhar em festa, essas coisas assim. Eu não tinha muito interesse, não. Você sabe, uma vez eu fui tocar no Jardim Pires. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava trabalhando na serra. Aí o papai chegou lá, Pedro Calixto me deu dinheiro para tudo que tu fosse tocar lá, mas aí eu disse, tá certo. Aí eu corri meu irmão no meio. Aí nós fomos. Chegamos na beira do rei. Tava. Aí tocando no segundo. Tocava até debaixo da tampa, né? Aí ele estava lá, só comigo, eu aqui. Tem isso aqui. E aí fiquei escutando.
Aí afinei o instrumento, toquei. Aí quando eu cheguei lá, foi tocando. Aí eu disse assim. E aí eu toquei a noite todo nessa festa. Toquei a noite todo nessa festa. Você sabe quanto foi que eu ganhei nessa festa? 10 tons. Os testões, naquela época, não era muita coisa não, né? Seria uns R$ 10 hoje. Em 2005, meu pai recebeu o título de mestre da cultura cearense, né? Através do professor Gilmar de Carvalho. Ele, na época, estava à procura de rabequeiro, devido a ele ter um projeto aí do Ceará das Rabecas, né? Que até meu pai foi homenageado pelo Ceará das Rabecas. E, através do Gilmar de Carvalho, encontrou esse rapaz que é o Gonçalo, um amigo da gente, né? E fez perguntas a ele, ele perguntou se ele conhecia algum rabequeiro. Aí o Gonçalo falou: conheço o seu Antônio Hortêncio, lá da minha localidade, né? Aí ele falou que queria conhecer. E aí foi tratando logo de arrumar como conhecer o papai. Aí o Gonçalo já conhecia o meu irmão também, o Genésio. E o Genésio já foi preparando tudo e não demorou muito tempo. O Gilmar de Carvalho já estava aqui, né, fazendo a visita, e o papai foi lá também na casa do meu irmão. Eu sei que através disso aí, né, em pouco tempo, o Gilmar de Carvalho já veio pegar a documentação do papai, né, tudo já foi logo dizendo: o senhor vai ser mestre da cultura cearense, né, e o papai não acreditou, né. E através do Gilmar de Carvalho foi onde tudo começou. Temos uma gratidão muito grande pelo Gilmar de Carvalho, né? Porque meu pai, ele tocava, né? Natural, como outro, né? Tocava muito bem, mas meu pai, ele nunca achava que ia ser reconhecido, né? Como mestre da cultura, né? Cearense. E através do professor Gilmar de Carvalho, que foi assim, uma pessoa que abrilhantou a vida do papai, né? Ele vinha para cá e andava com o papai. O papai, nossa, ele foi muito importante na nossa vida. O Gonçalo também, né? Esse que sim, né? Que foi quem deu, né, todas as instruções sobre meu pai, né? Que conhecia, sim, o rabequeiro Antônio Hortêncio, que animava nas festas, em toda a redondeza por aqui, né? E o Gonçalo foi a chave mesmo principal, né? Que levou meu irmão, e meu irmão já logo... O Genésio, ele sempre arrumava as coisas pro papai. Se o papai quisesse, o Genésio estava no ponto, né? Para fazer para ele. E quando cuidou, o Gilmar já estava aqui, né? E foi muito bom. Gratidão mesmo pelo Gilmar de Carvalho. Que Deus o tenha, né? Depois que ele recebeu esse título de mestre, ele andou mais. Só que para mais outras localidades mais longe, né? Limoeiro do Norte, né? Aquiraz, Juazeiro do Norte, Crato, que foi onde ele recebeu o título de mestre, né? E nisso aí ele se sentiu muito importante, né? Não importante assim de se achar melhor do que os outros, mas de ser reconhecido. Muitas vezes ele falava assim: nossa, eu nunca imaginei ser reconhecido desse jeito, né? E ele era a vida dele. Quando chegava o tempo dos encontros dos mestres, ele já está bem pertinho dos encontros dos mestres, né? E procurava logo saber onde é que vai ser, né? E eu sei que ele já se arrumava era cedo para esses encontros dos mestres, e lá era uma festa, né? Ele tem até uma foto que eu botei ali, né? Foto das menininhas, que as menininhas eram chamadas de anjo, né? Cuidavam dos mestres, levar eles para algum lugar, né? E até que ele fez uma música dos lugares onde andei, né? Que ele fala das menininhas, né? Eu tenho uma foto dela aqui, que ele gosta muito dessa menina, né? E é isso, meu pai, ele amava cada lugar que ele ia, né? Cada
coisa que ele fazia, tocava, era tudo para ele. Visitei o povo de Lúcia, sendo aquela animação, daquele povo todo da cidade do sertão, fazendo artesanato, tirando o barro do chão. Eu fui. E o povo de lá no Crateus. Tocava a rabequinha dele, a gente já dava para muito parte, Juazeiro do Norte, Limoeiro, Crato, Juazeiro, tudo para cantar. O maior legado do meu avô, eu acredito que seja o gosto pela arte. Por exemplo, meu tio João, ele gosta muito de tocar violão, de cantar. Sempre quando ele está por aqui, ele está tocando, cantando, chamando a gente também para fazer isso. Minha mãe, ela cantou na igreja, cantou com meu avô, acompanhou ele nas viagens. A minha prima Dalila, que toca também, né, toca violão, canta. E eu também canto e gosto um pouco das artes visuais, né? Então, eu acredito que ele plantou essa sementinha na família, que eu espero que floresça, né, e dê frutos ainda por muitas gerações. Não. Nunca pensei em parar. Pensei em botar pra frente. Fui até o Juazeiro, de Patrício Romão, ao horto eu visitei, que grande satisfação. Feliz eu tô, sou da cultura do meu Ceará. Feliz eu tô, sou da cultura do meu Ceará. Eu fui até o Crato receber o meu diploma, fui até o Juazeiro de Padre Cício Romão, ao horto eu visitei